Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 72. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele. Olha que legal, né? Já aprendi a não, quer dizer, já aprendi, né? Já estou me acostumando a não usar mais estudante de jornalismo, né? Que momento que chegou, né? A gente está à beira da formatura oficial e com uma notícia muito legal para todos vocês, ouvintes e vocês que nos assistem. Primeiro de tudo, com Jonathan Mumba. E aí, Jonathan, como você está? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Conte essa novidade para nós. Tudo bem, Jonas? Espero que você também esteja bem, assim como o Juan e nossa excelentíssima audiência. E a novidade, caso você já tenha ouvido o podcast do Anime, você já sabe, ou que tenha acompanhado nossas redes sociais, também já sabe. Mas, caso você ainda não saiba, apresentamos o nosso TCC. O tão esperado momento da banca do TCC aconteceu Yeah! e sim, estamos vivenciando a vida pós-TCC, que por enquanto não deu para ver muita coisa ainda, né? O choque ainda está muito inerente, mas sim, existe vida e é boa a vida após apresentar o TCC. Pelo menos eu estou me sentindo bastante aliviado. É isso aí, cara. E quase 1 hora da manhã, né? A gente apresentou no dia 19, agora é dia 20, quarta-feira. E a gente vai vivendo sem muito saber, né? Um pouco meio que, como se diz? Eu perdi a palavra, mas um pouco sem sensibilidade, assim, sabe? Um pouco insensível, no sentido de que foi tão bom, que a gente não tá nem entendendo direito o que aconteceu. Por que que foi tão bom, Juan Grings? Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que que foi tão legal assim? Cara, foi tão legal assim. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha, nos ouve, nos assiste também online. Não tô, hoje eu não tô muito bonito, não. Já estive mais. Pior que é raro Mas, isso, cara. mas hoje não tô, não. Então me desculpem aí, pessoal que tá assistindo. Mas enfim, foi especial. Decepcionante. Mas faz parte, cara. Tem dias e dias, entendeu? Mas enfim, foi muito especial. Primeiro, porque nós ganhamos a nota máxima, o que é muito importante. É sempre bom dar a carimbada, né? Daquela. Que daí é pra dar moral pros caras mesmo. Dizer que a gente quer a qualidade, entendeu? Quer a qualidade. E é mesmo. Mas não só por isso, né? Óbvio. Deixando brincadeira um pouco de lado, mas também por tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente ouviu. A gente apresentou o TCC, é verdade, a gente falou bastante, mas também ouviu muito mais, né? A gente teve convidados especialíssimos que falam sobre podcast, sobre produção de conteúdo na internet. E assim, foi uma conversa bem esclarecedora que com certeza a gente vai tirar muito proveito para o nosso projeto e vai usar sempre para aprimorar podcast, newsletter e tudo que vier mais à frente, né? A gente está com ideias novas, tem YouTube, tem texto, enfim, a gente está tentando chegar o máximo possível mais frentes. É claro que a gente tem que dar conta de tudo, né? Não adianta abraçar o mundo e não dar conta de nada. Mas, como diria Luiz Fonsi, passito a passito, a gente vai chegando lá. Que coisa maravilhosa. E assim, de resumo de toda a ópera, essa conversa que a gente teve vale até expor aqui as pessoas, né, no sentido positivo, o pessoal do Bola Presa na pessoa do Denis e também um jornalista referência também em produção acadêmica e também para a internet, enfim, transmissões esportivas, que é o Gilson Piber, lá na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eles foram a nossa banca, junto com o professor Maicon Elias Croce, que foi o nosso orientador, pessoas excelentíssimas. E o que fica é que a gente parece, né, que estamos no caminho certo para aquilo que a gente quer atingir, né? E também uma gratidão a todos vocês que nos acompanham desde lá do início, você que está também chegando até agora, sinta-se parte do Toco e Teco. E, né, já aproveitando o gancho, Jonathan Mumba, né, esse episódio que se desenvolveu há tanto, esse programa, né, essa coisa maravilhosa que se desenvolveu há tanto tempo, há mais de um ano, qual é que é a ideia? Fala pra gente. É isso aí. Antes de passar a ideia, né? Estamos no caminho certo, um longo caminho. É sempre importante frisar isso. Já percorremos uma longa trajetória, mas ainda tem muita coisa pela frente. E a gente vai indo semana a semana, episódio a episódio. E, inclusive, este aqui, então, será
A ideia deste Toco e Teco é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Country Roads, Take Me Home. E aí só continua, porque essa é a vibe, uma vibe levezinha. Uma música maravilhosa, caso você não tenha entendido, né? Esse é o nome da música, né? Take Me Home, Country Roads, do John Denver. É uma música country dos anos 70 e, como a letra já diz, né? O próprio título, Me Leve para Casa, Estradas do Campo. Então tem tudo Que a ver, coisa né? boa. Trajetória, caminho, estrada. A casa do Jonathan, é verdade, né? Também. Então, ó, uma música muito, pelo menos, muito singela e muito representativa para mim. Não sei para vocês, mas para mim, porque eu me sinto bem identificado quando ouço essa música. Que ótimo, é contemplado. E, Juan Grinks, quais são os destaques do nosso episódio 72? Nesse episódio a gente vai, obviamente, fazer um recap, falar dos jogos que já rolaram no Divisional Round, né? Os jogos do Divisional Round, tanto dos jogos de sábado como dos jogos de domingo. E, obviamente, também a gente vai fazer a prévia das finais de conferência. Vocês me desculpem o barulho de carro passando no fundo, é que a janela do meu quarto aberto está muito quente. Então eu tive que deixar aberto. Então, se tiver muito alto, vocês me dão um toque que eu fecho a janela com muita dor no coração. Mas enfim, a gente vai fazer as prévias das conferências, finais de conferência, entre Packers e Bucks, e Chiefs e Bills. E também, é claro, obviamente, as mais do que tradicionais, rapidinhas da semana estarão presentes aqui. É isso aí. Agora vamos para o nosso primeiro destaque, né? Juan Grinks, que tranquilo, né? A vida noturna em Santa Maria é uma coisa de louco, né? Esse barulho, né? Essa efervescência do centro do estado, né? Cidade universitária, né? É isso, tá azar, filho. Todo mundo que lute. Mas tristezas ou brincadeiras à parte, o nosso primeiro momento aqui é o recap, e tá um rápido destaque, porque eu reparei, né, depois quando eu fui subir o podcast passado, o episódio passado lá pro YouTube, estou dividindo agora em capítulos, né, para poder ficar mais fácil para vocês ouvintes, vocês que assistem, já ir direto no assunto que mais interessar para vocês. E eu acho, me parece que a gente falou mais de recap do que de preview mesmo. Aqui vai ser um pouco inevitável, porque tem muito mais jogos, né, que foram de recap, e agora nas previews são só apenas 2 jogos, né? Mas vamos tentar ser o mais enxuto possível nos recaps para a gente tentar explorar e, enfim, até fazer alguns palpites. Eu acho que é válido a gente fazer palpites para preview das finais de conferência. O primeiro jogo que a gente tem... Não, beleza, tudo certinho, vocês concordam comigo? É isso aí? Você se sente contemplado com isso aí? Beleza, então. O primeiro momento que nós temos aqui de recap é entre Packers e Rams. Esse jogo que aconteceu lá no Lambeau Field. E com vitória dos Packers, né? Vitória da equipe dos Packers até de maneira, assim, não digo tranquila, com alguns percalços, mas no final das contas conseguiu vencer bem a equipe do Los Angeles Rams, com o principal destaque, venceu a batalha nas trincheiras, né? 32-18, parece que não foi tanto assim, até alguns momentos a equipe dos Rams conseguiu pontuar, mas na parte de proteção ao Aaron Rodgers e principalmente anular as pressões vindas de Aaron Donald e companhia, a equipe de Green Bay foi impecável e, ao meu ver, né, até fiz um texto lá no Medium, era a peça final que faltava para poder dizer que a equipe está pronta para os playoffs. O que vocês têm a dizer a respeito desse jogo? Acho que é por aí, realmente. O Packers se mostrou um time superior, assim como foi na temporada regular. Não à toa que terminou com a melhor campanha na NFC. Um jogo, como comentado, já tranquilo, talvez. O Rams não conseguiu fazer aquela pressão esperada. Claro que não foi de longe um jogo fácil, mas o Packers também soube comandar as ações de jogo e administrar, então, a vantagem que foi boa, até mais de uma posse, quase 2 posses durante todo o jogo. Aí no final os Rams deram uma diminuída no placar. Mas falando sobre a partida, destaque para a defesa que teve uma boa atuação, dando um passo a mais, mostrando que pode ser sim confiável nos playoffs. Mas é claro que o foco principal do time dos Packers é o ataque, e no duelo entre talvez o melhor ataque e a melhor defesa da NFL, deu ataque muito por conta do Aaron Rodgers, que é realmente um cara genial, um dos mais criativos, mais geniais QBs da história da liga. E o que eu destacaria, além do que o Jonas já comentou da OL, a OL dos Packers muito segura, muito bem, sem o Bakhtiari,
que talvez seja o principal jogador da OL, né, o responsável por proteger o lado cego do Aaron Rodgers. Sem o Bakhtiari, essa OL foi muito bem, segurou. Se não me engano, o Aaron Rodgers não foi sacado nenhuma vez. Não. Ok, tudo bem Será? que o Aaron Donald está lesionado, não estava 100%, o que acabou influenciando demais o seu estilo de jogo, e a própria defesa também, no geral, não teve tanta pressão como no jogo contra os Seahawks, quando acabou colocando o jogo no bolso e resolvendo a parada. Dessa vez não teve vida fácil, porque a OL dos Packers é muito boa, mesmo sem o Bakhtiari, e também porque o Aaron Rodgers conseguiu explorar algumas fraquezas, por exemplo, a secundária é muito boa dos Rams, aquele duelo entre o Jalen Ramsey e o Devontae Adams, que era um dos matchups mais aguardados desse confronto. Foi bem proveitoso para o Adams, não teve nenhuma grande jogada explosiva, mas era essa a ideia. O Adams foi alvo 10 vezes e fez 9 recepções, e a maioria dessas recepções, recepções curtas, coisa de 10 jardas ou menos, a maior delas teve 21, e teve a do TD na linha de 1 jarda, que foi uma jogada espetacular, onde ele atravessa o campo na horizontal ou vertical. Faz uma motion, né? Ele só sai de um lado ali. Através de um lado para o outro e acaba escapando do Ramsey, né? Queimou ele e anotou touchdown. Mas essa foi a ideia: passes curtos para o Davante Adams, que era o principal alvo, né? Todo mundo sabe. Então a defesa dos Rams focaria nele, e passes mais longos para os outros jogadores. Aí entra o Adam Lazar, que teve um touchdown de não sei quantas jardas, muito longo, vários passes longos na direção dele. O próprio Robert Tonyan também teve passes mais longos na direção dele. Foi bem interessante essa dinâmica, além, é claro, do jogo corrido, que funcionou muito bem. Eu lembro que a defesa dos Rams não cedeu nenhuma corrida para mais de 30 jardas durante toda a temporada, e aí foi lá o Aaron Jones, e isso correu para mais de 50, né, quase 60 jardas naquela lá. Então realmente o ataque dos Packers deu mais uma amostra de que pode sim bater de frente e passar por cima de qualquer time na NFL. É um time que ataca muito bem no jogo terrestre e no jogo aéreo, né? Diferentemente do Seahawks, que até pode ter essa capacidade, mas que não consegue explorar. Muito depende do passe do Russell Wilson, a gente viu tantas interceptações e problemas de turnovers. Os Packers têm um excelente corredor, que é o Aaron Jones, um excelente recebedor, o Davante Adams, e um excelente passador, que é o Aaron Rodgers. Quando esses três jogam bem, não tem muito o que fazer para o adversário, não tem nem como prever as jogadas, daí fica bem difícil para os Rams, que cumpriram um bom papel, não chegou até onde chegou. Acredito que foi bem ok o saldo. Outro que não, diferentemente, né, não, outro que já ficou um pouco mais previsível foi Lamar Jackson, né, e o Baltimore Ravens de modo geral. Outro jogo do nosso recap entre Buffalo Bills e Ravens, vitória de 17 a apenas 3, né, pasmem, 3 pontinhos apenas do Baltimore Ravens. Em um jogo, como eu disse, ficou um pouco mais previsível as corridas do Lamar Jackson, né? Ele, novamente, é um cara muito atlético, não se questiona a sua capacidade de correr, nem nada do tipo, mas, assim como o Tennessee Titans também foi manjado, né? Quando você consegue parar o principal jogador na corrida e o ataque não tem uma válvula de escape no seu ataque, né? O ataque, acho que ficou repetitivo, o time não tem uma válvula de escape no seu ataque, fica bem mais limitado, e foi isso que a gente viu, apenas 3 pontos. E pelo lado do Bills também um mérito deve ser dado à defesa, né? A gente tinha comentado lá no início, quando ia começar os playoffs, que a defesa do Bills melhorou. Não é que absurdamente melhorou, mas sim, teve peças importantes crescendo no final da temporada. Principalmente o Terry Johnson conseguiu uma pick six que, ao meu ver, mudou a partida. E tem outros nomes assim bem contundentes, né? Assim, no sentido positivo mesmo. O Tre'Davious White é um nome importante, o Micah Hyde, o Tremaine Edmonds. Então tem nomes e peças talentosas e que estão conseguindo engrenar cada vez mais, e essa partida em especial, para mim, foi um mérito defensivo que é totalmente positivo para a equipe dos Bills. Foi o jogo que Buffalo precisava nesses playoffs, né? A defesa deu amostras de melhora, principalmente contra o jogo corrido, que foi muito mal, né, contra os Colts na rodada de wildcard, e eu inclusive coloquei isso no texto, e melhorou muito nesse jogo contra os Ravens. O que aí? Você deu cerca de 150 jardas, o que é pouco para o padrão Ravens, de 200 jardas por jogo. E é interessante porque nenhum jogador
passou das 50 jardas. Tiveram 150, mas quem mais correu foi o Dobbins, que teve 42. O Lamar ficou só com 34 jardas em 9 tentativas, porque realmente a defesa conseguiu parar. Com exceção da primeira campanha, onde que os Ravens conseguiram quase que metade dessas jardas, depois não funcionou mais, e aí o Lamar Jackson é muito previsível, como o Jones colocou, como passador, porque ele realmente não evoluiu nessa temporada, e essa é a minha crítica quanto ao Lamar Jackson. Um grande jogador, corre como ninguém praticamente na liga, mas quando não dá certo o jogo corrido, ainda mais em playoffs, fica previsível, fica fácil parar esse ataque, porque querendo ou não é meio que unilateral, apenas correndo com a bola e passando não tem muito que melhorar. Mas, de fato, a defesa dos Bills merece seus méritos, não só a secundária, mas também o pass rusher, que conseguiu sacar o Lamar Jackson 3 vezes. Inclusive, uma coisa importante que eu reparei, né, um padrão assim de conformidade, que tanto na eliminação dos Ravens ano passado para os Titans, quanto agora para os Bills, algo interessante é que a secundária pressionou também o Lamar Jackson. No caso, os dois times mandaram os defensive backs. Naquela época eu lembro que o Logan Ryan foi um cara que pressionou muito o Lamar Jackson naquela partida. E nesse jogo, logo no primeiro, no segundo drive, a campanha acabou por causa que o outro cornerback da equipe dos Bills, o Levi, Levi Wallace, né? isso, Levi Wallace, que acabou sacando ele, ou seja, um corner que não tem esse hábito de pressionar muito o QB, de conseguir sacks, foi lá, passou livre por todo mundo, sacou ele, e aí foi essa meio que a tônica. E de fato, quando um ou mais jogadores da secundária vão para cima do QB, porque é algo previsível, porque a gente sabe que o Lamar Jackson não é um bom passador. Então não tem por que você deixar 5 jogadores atrás no campo, marcando recebedores, se possivelmente vai ser uma corrida. Porque eu acho que a cada 3 tentativas, 3 descidas, 2,5 são corrida do time de Baltimore. Então faz sentido colocar realmente o jogador de secundária para pressionar também em jogadas de blitz, ou até mesmo sem ser blitz, pressionar o QB, e funcionou muito bem. O Lamar Jackson não teve respostas para isso, e aí o jogo que foi meio dormido, assim, meio dormente no primeiro tempo, acabou 3-3 com muito vento, tá? É importante mencionar isso lá em Buffalo. O Tucker errou 2 field goals de menos de 50 jardas, o mundo já não é mais o mesmo, Charles. Então realmente foi um jogo que quase nada deu certo para Baltimore, mas os Bills foram superiores, mereceram essa vantagem, e o Josh Allen fez um jogo mais uma vez, bom, um jogo seguro, e os Bills podem sim bater de frente com os Chiefs, mas isso a gente comenta daqui a pouco. Eu acho que não se trata de falar que o Lamar Jackson pipocou, né? Porque eu já vi muita gente falando e tal. Não é bem essa palavra. Ele teve a interceptação ali, que é, assim, relativamente normal quando vai acontecer. O Baker Mayfield também foi interceptado e ninguém vai dizer que ele jogou mal. O Tom Brady quase foi interceptado no domingo, também ninguém vai dizer que ele jogou mal. Entende? Então, interceptação é algo que acontece. Não é o ideal, mas acontece. A questão aqui é que o jogo é limitado. E daí eu acho que é mais uma característica técnica do Lamar mesmo. Não adianta. Ele vai correr a maioria das vezes, às vezes ele vai decidir um jogo com isso, vai destabilizar a defesa sim, mas às vezes não vai dar certo e vai ficar meio ridículo, que foi o que aconteceu contra os Bills. Moto passando. E foi o que aconteceu. Quando um ataque é tão monocrático, é tão uma coisa só, é tão Unilateral? dependente, Unidimensional. unilateral. Unidimensional, acho. Isso, quando um ataque é tão unidimensional, às vezes acontece. Às vezes, se não estiver funcionando, já era. Se não conseguir gerar desequilíbrio na defesa adversária, gerar problemas de confiança enfim, até de abalar o emocional, não vai ter o que fazer. Se o jogo corrido não funciona, se ele é anulado no começo, o jogo vira e nada funciona. Vai forçar passe, não vai adiantar. Vai tentar correr mais ainda, não vai adiantar. E vai acontecer jogos de 3 pontos, de 6 pontos, enfim. E um mérito pro Sean McDermott. Oh, caramba, olha isso aí. Agora eu que tô com a língua travada para falar o nome do head coach do Bills, né? Mas Sean McDermott, que tem feito um trabalho excepcional, né? E da parte do Lamar não evoluiu no passe, e isso é gravíssimo. Até porque tem
algumas sondagens de que vem contrato aí bem extenso, bem gordo para o Lamar nas próximas temporadas. Então é bom que evolua o quanto antes. Passando para o próximo jogo, agora os jogos de domingo, né? Tivemos o primeiro entre Kansas City Chiefs e Cleveland Browns. Um destaque positivo para essa partida foi a maneira como os Browns entraram. Para mim, assim, o Stefanski tem feito jus a sondagens para técnico do ano, porque as suas chamadas foram ousadas e ter colocado o Baker Mayfield, ter construído um Baker Mayfield nessa temporada mais seguro, explorando mesmo a característica que ele tem de ser um quarterback ousado, de ser um quarterback com uma personalidade muito forte, mas transpondo isso para o campo, não de maneira burra, não de maneira aleatória, mas realmente sendo agressivo, mas com consciência. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nos Browns, né? O Baker Mayfield, só para ilustrar aqui certinho, vou pegar o dado dele, ele teve 204 jardas passando, o que é bem, bem bom, né? 204 jardas passando não é das melhores, mas levando em consideração o jogo que foi, ele teve o seu passe mais longo foi 27 jardas, mas mesmo assim, no cômputo geral, ele foi um jogador muito seguro. Teve uma interceptação, sofreu um sec, mas isso, olhando para o Browns, é como se fosse uma segurança para as próximas temporadas. Né? Realmente temos um quarterback que evoluiu, que já não é mais um ponto de exclamação, de interrogação, perdão, tão grande como no ano passado. E da parte dos Chiefs, quase que se parecia algo mais dramático do que o normal, de que aquela sina de não conseguir fechar partidas talvez fosse resultar em uma eliminação, principalmente por conta da saída do Patrick Mahomes. Mas no final das contas, os Chiefs avançaram, eram favoritos, ok, e atualizando um pouco mais, no momento ainda não tem a confirmação de que o Mahomes vai jogar o jogo contra o Bills, mas isso a gente fala daqui a pouquinho nas previews. Sendo bem breve, a defesa, quem diria, resolveu, pelo menos acabou conseguindo classificar a equipe. Os Chiefs já tinham uma certa vantagem construída quando o Mahomes saiu de campo, mas a defesa teve uma atuação segura, conseguiu parar o ataque de Cleveland, principalmente no ataque terrestre, que é o ponto forte, não produziu tão bem assim. Por exemplo, o Nick Chubb foi reduzido a apenas 69 jardas, o Hunt teve 32 e um touchdown, então não foram grandes produções, enquanto do lado dos Chiefs, o Tyreek Hill e tanto o Travis Kelce, ambos passaram de 100 jardas na partida, para variar, né? Os dois são muito difíceis de marcar quando você dobra a marcação em um e aí o outro fica livre, é difícil lidar com isso e a defesa dos Browns acabou sofrendo. Mas eu diria que se aquela jogada do Rashard Higgins dá certo, né, que ele acaba sofrendo fumble na endzone e perdendo aquele touchdown, fez toda a diferença da partida. Eu acho que se tivesse convertido esse touchdown, mudaria totalmente o jogo. E aí eu faço um parênteses, né, abro aspas não, só um parênteses mesmo. Cara, essa é a pior regra do futebol americano, talvez a pior regra dos esportes no geral, porque não dá para entender que o jogador com posse da bola acaba soltando ela entra, então sai pelo lado da endzone, então vai para a endzone, e aí a bola é entregue para o time adversário que começa na linha de 20 jardas, porque não faz nenhum sentido essa regra, e aí não estou falando só dessa situação, mas de todas as vezes que aconteceu, eu não consigo entender, eu acho horrível essa regra, e a NFL deveria, de fato, fazer alguma coisa para alterar, mudar ela, porque às vezes acaba pesando muito, porque, querendo ou não, essa regra meio que prejudicou o jogo dos Browns, porque se tivesse tido touchdown, tivesse, sei lá, outra chance de anotar, porque ficou na linha de 2 jardas, né? Se tivesse mais alternativa, com certeza conseguiria pontuar, e aí o problema de chutar um field goal mudaria muito o jogo, então é algo que pode ser pensado pela NFL. Mas falando sobre a partida, além da defesa que foi bem, também destacaria mais uma vez a ousadia, não só do Stefanski, mas também do Andy Reid, que é um dos grandes treinadores da liga atualmente, e aí sem o Mahomes, foi para a quarta descida, né? Quarta para 1, quarta para 2, chamada ousada, com o Heine lançando a bola para o Tyreek Hill, conseguiu o avanço e aí matou a partida, mas realmente impressionante como o Andy Reid sempre tira um coelho da cartola, resolvendo as dificuldades dos Chiefs. Não só o Jim Mahomes vive os Chiefs, claro que se ele não jogar muda muita coisa, mas eu imagino que ele deve entrar em campo, porque mesmo que não seja 100%, deve sim jogar, porque os Chiefs com o Mahomes são outro nível, e ele vai fazer um esforço a mais para entrar em campo, e aí com certeza
Os Chiefs têm boa chance de vencer não só os Bills, mas chegar ao Super Bowl, mas como disse, vamos comentar disso daqui a pouco. A parte boa é que Cleveland quase chegou. Isso é um excelente sinal, né? Porque eles conseguiram realmente jogar de igual para igual. Só que, assim, se o Mahomes não tivesse lesionado, eu acho que não teria nem discussão. Eu acho que não teria drama nenhum o jogo. Porque a maneira com que estava se desenhando do Mahomes, da maneira com que ele estava jogando e fazendo os Chiefs avançarem, comandando o ataque, eu acho, claro, isso é pura especulação, mas eu tenho para mim que não seria possível para os Browns. Até porque quando um time perde o Mahomes, o outro time cresce mentalmente. As chances aumentam e eles passam a acreditar mais. Então tem esse fator psicológico. Se o Mahomes tivesse continuado em campo, jogando como estava jogando, convertendo as descidas, eu acho que não, eu acho que não teria discussão. Eu acho que os Chiefs passariam com uma tranquilidade. Isso não é demérito nenhum dos Browns, ó, deixa claro aqui. O time foi muito valente, o Mayfield foi realmente muito bem, muito confiante, muito ousado, né, com passes bem apertados e conseguindo conectar. Então, muitos méritos para o Browns, mas tenho para mim de que o jogo só se tornou emocionante, como realmente foi no final, isso é inegável, por conta da lesão do Mahomes, senão ficaria bem difícil mesmo. Pois é, então um saldo positivo, né? De alguma maneira, um saldo positivo para Cleveland, com certeza. E para os Chiefs aí nesse ponto de interrogação, essa pulguinha atrás da orelha para aquilo que vem. O próximo jogo, agora para a gente fechar o nosso momento recap aqui entre New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers, o jogo que aconteceu lá em Nova Orleans, com vitória de Tampa por 30-20. Senhoras e senhores, né? Que jogo, né? Esse aqui quase daria, para mim, daria para fazer um podcast só a respeito desse jogo e o que simbolizava esse jogo. Mas, de maneira geral, é aquilo, né? A gente percebe claramente como a idade chegou para o Drew Brees, sem demérito algum, ele acertou vários passes precisos, mas ao mesmo tempo que ele acertava passes precisos, o playbook é, era previsível, né? Pouquíssimos, eu vou até ver qual é que foi o passe mais longo que ele teve na partida inteira. Talvez o passe mais longo da partida não tenha nem sido ele que tenha lançado, tenha sido o James Winston naquela tricky play que resultou num A do touchdown, Breeze né? foi 16 jardas. Pois é, exatamente. E a do Winston que eles copiaram, né? Aquela jogada quando eles quase passaram um pavor lá pro Chicago Bears na semana retrasada. E é isso. É até um pouco. Eu botei lá, postei no meu. Não sei se eu coloquei, cheguei a colocar no meu perfil pessoal, mas lá no Tocuiteco, um fim melancólico, né? Só uns 3 pontinhos, enfim. Que a gente não sabe se esse foi realmente o último jogo do Breeze, né, perdendo em casa. Ele agora tem 9 vitórias em playoff e 9 derrotas também, né? É uma média até um pouco chata para aquilo que ele representa. E a gente sabe que, assim, por mais que o futebol americano não seja só resultado, claro, o Drew Brees é um Walter Payton, né? É um cara que tem muito impacto na comunidade, ele é Nova Orleans. Esportivamente falando, a gente sabe o quanto que fica eternizado as estatísticas, né? E é um pouquinho chato, sim, ao meu ver, essa partida. Mas, tá bom, não sendo nem um pouco clubista, também prezando pela imparcialidade, o que tem feito Tom Brady é uma coisa absurda, né? Assim, não importa mais o que ele fizer, tudo que ele fizer a partir desse momento em diante é histórico, né? Já está sendo histórico já desde o início da temporada retrasada, se quiser, mas a partir de hoje, assim, principalmente tudo que esse cara fizer, se ele resolver dormir em campo é histórico, se ele resolver não entrar em campo é histórico, se ele perder o próximo jogo vai ser histórico, se ele ganhar vai ser absurdo. E eu vi até uma coisa lá na ESPN americana que para muitos, né, o Tom Brady chega num nível de ser talvez o maior esportista, assim, de todos os esportes, né? Assim, o maior esportista em termos de conquista, em termos de façanha. E se for parar para pensar, assim, razoavelmente, é discutível, sim, né? É um título bem discutível, né? Então, enfim. Mas falem aí um pouquinho vocês o que vocês acharam dessa partida, o que mais ficou marcante aí nessa, talvez, último duelo entre essas duas lendas. Era um duelo que tinha uma baita expectativa, né? Porque reunia dois dos maiores QBs da história da liga, Drew Brees e o Tom Brady.
o primeiro e o segundo com mais jardas passadas, o primeiro e o segundo com mais touchdowns passados e várias outras coisas que eles detêm a maior marca. Mas eu vou ter que dizer que eu fiquei um pouco decepcionado com esse jogo, principalmente com o Drew Brees, óbvio, mas também o Brady ele fez o que era esperado. Também não vamos esperar que ele lance 300 jardas por jogo, que resolva a parada, porque Perfeito. 43 anos ele já tem algumas limitações. Mas agora o Drew Brees talvez seja o momento realmente de se aposentar, porque passa por ele essa derrota, essa eliminação do Saints, 3 interceptações, já não é mais o mesmo, infelizmente, já não tem mais a mesma precisão de anos atrás, quando ele liderava a liga facilmente em jardas toda a temporada. Mas, mesmo assim, ele é um grande jogador, merecia talvez mais um troféu, mais um anel. Infelizmente, não deu. O time do Saints era bom, como comentei, muito equilibrado, tanto o ataque quanto a defesa, mas o Drew Brees realmente deixou a desejar e acabou comprometendo com essa equipe. O Camara também começou o jogo muito bem, correndo, e aí até que no segundo tempo, quando teve aquela interceptação do Brees, que acabou virando, né, a partida, aí os Bucks começaram a jogar bem, dar certo para eles, o jogo terrestre do Saints acabou sendo anulado, e aí acabou o jogo porque o Drew Brees não conseguia mais passar, como o Jonas comentou, nenhuma jogada de big play, nada muito expressivo, bem previsível nos passos de média, curta duração. Duração não, de distância, na verdade. Duração também porque não viaja muito tempo no ar, né? Então são curtos em todos os sentidos. Mas realmente o Brady é histórico. Você goste ou não dele, tem que se admitir que é uma lenda, um dos maiores, se não o maior jogador da história do futebol americano. E dos esportistas é uma boa discussão, mas tem muita gente, né, cara? Porque se pega Michael Jordan, você tem Tiger Woods, você tem Michael Phelps, e aí de tudo que é modalidade, Mike Tyson, qualquer coisa. Mike Tyson e Muhammad Ali também, tem até no boxe a gente não sabe qual que é o maior, então é difícil essa discussão, mas veremos agora como é que vai ser o caminho pela frente dos Bucks, porque de fato tem uma defesa que jogou bem, não dá para tirar os méritos da defesa, que pressionou demais o Drew Brees, que conseguiu as interceptações, mas o ataque também é muito explosivo, então eu acho que todos os times, já comentando sobre isso, os 4 times que passaram para as finais de conferência têm chance de ganhar o Super Bowl, e faz algum tempo que a gente não via, né, tanta qualidade, tanta chance de todos os times serem campeões. Não vou Uma menção deixar. também ao Michael Phelps, rapidinho, ao Michael Phelps também, a Marta, enfim, tem até um alto nível aí. Juan Grins, vai daí. Não vou deixar passar batido que o Jonathan falou de golfe aqui nesse podcast, então punição, vai tomar uma Não, punição, depois a gente a gente tá Não, conversa falando de sobre isso. esportista Que e, pô, é golfe. o Tiger toco, Woods, teco e taco, né? A gente sabe como é que vai vir. o taco Não, serve não, para não, todos os não, não. esportes com taco. Exato, exatamente. Golfe eu acho Tá, inadmissível. Acho perdão. E inadmissível. Além aqui é... disso, acho que também a gente deveria colocar o Wayne Gretzky do hockey também, que é grande referência. No beisebol já é mais complicado, né? A gente tem, claro, lá no início ainda da Liga Deixaram, tem o Baby Ruth. Deixa Mais soltar. recentemente tem o deixar. Barnes, que ganhou vários prêmios em sequência. Então, vou parar E, por aqui, porque e senão é fala o pra gente foco. do, Não, do Curry também, aqui lá, o Curry das Olimpíadas de Inverno também. Quem que é o maior da. Tem que ver, né? Quem que é o maior. Não, aí você me pegou, cara. Aí eu Eu quebrei. não acompanho o Curry, né? Infelizmente, olha só. É brabo. Falha minha. É. Vai o daí, xadrez do gelo, Carlinhos. O xadrez do gelo. xadrez do Jafé. Enfim, sobre o jogo do Brady contra o Brees, histórico, né? Não tem outro termo que possa ser utilizado a não ser histórico. Não vou repetir o que você já falaram antes, mas eu queria destacar é, 2 pontos. Um positivo pro lado dos Buccaneers, no caso o Fournette, né, que teve que assumir o papel de principal recebedor, não, principal corredor do time nesse jogo, né? Foi o corredor com maior jardas, com jardas um pouco a mais que o Ronald Jones, mas ele teve uma participação interessante. Ele até não tinha sido muito utilizado durante a temporada, ele tinha um papel de menos importância, mas apareceu muito bem nesse jogo, também recebendo 44 jardas e um touchdown, então ponto positivo aí pro Fournette, que era o que eu não esperava muito, não tinha muita expectativa em cima dele. Assim como o Cameron Brate, que foi o principal recebedor com maiores jardas no jogo, quando a gente pensa no corpo de recebedores de Tampa Bay, a gente pensa principalmente no Godwin e no Mike
né? Que são os dois principais. O Eles não Gronk. tiveram tanto destaque assim. O Gronk também. É que o Gronk é mais pela amizade, pelo folclore, né? Do que por ser tão E bom assim hoje em dia. Não, ele é bom jogador, mas ele não é dos melhores da liga mais. Já foi, mas não é mais. Enfim, mas é uma característica do Brady também, né? É alimentar muito os recebedores e ser bastante. Ser bastante. Dividir bastante. Democrático. Ele divide o pão direitinho aí, todo mundo come bonitinho. socialista. Bom, aí se você quer tomar esse viés aí, uma escolha sua. Não é nem questão de É uma viés, mas escolha sua, realmente, por ó, sua divide condição. igualmente as coisas, ó. Tem tanto Excelente. recebedor com qualidade que ele acaba partilhando realmente. Não é capitalista, com Não, certeza. cara, se vai falar que o Tom Brady é socialista, olha, a gente, nossa, E logo sério, vem os trampistas discutir com ele. Já deixa. exatamente. Acho que é melhor não entrar nesse assunto quando o assunto é Tom Brady. Mas enfim, e do Saints, o Michael Thomas, né, cara, anotou touchdown no wild card, mas não veio para o jogo contra os Bucks. Acho que ele nem chegou a ter alguma recepção. Ou teve. Não, ele não teve recepção, né? Se eu não estou Ele tava enganado. com Então, problema. Ele acho que tava com é, problema. ele, ele tava. Mas enfim, senti falta. Acho que se ele tivesse uma partida normal, com certeza, os Saints teriam mais chances. Mas igual foi um jogo muito disputado. Tem a questão do Drew Brees com as 3 interceptações. Acredito também que ele vai acabar se aposentando, até porque o jogo foi bem simbólico nesse sentido, né? Pois é. Até no final, né? O Tom Brady jogou uma bola ali pro filho do Drew Brees, falou que ele poderia ter sido recebedor nessa partida, né? Isso foi o mais Mas bacana, eu acho, né? Essa foi resenha legal. pós-jogo que, cara, não tem quem não se emocione com aquela cena do Breeze e do Brady batendo uma resenha aí pós-jogo, os dois É. conversando. É admirável a relação desses dois. Uma pena que talvez tenha sido a última vez que a gente viu eles se enfrentando dentro de campo, mas é isso aí, é o fim de uma era. É triste, cara. E não só o fim de uma era, mas o fim de um bloco aqui do Toco e Teco, né? Agora a gente vai pro nosso momento merchan, né? A gente finalizou abruptamente esse bloco de recap. E agora a gente passa para o momento merchan rapidinho. O nosso Medium, lá você vai conferir todos os nossos textos, né? No medium.com/tocoiteco. Se você curte NBA, tá tendo atualização periódica, quinzenal, né? Mais ou menos quinzenal, sobre o ranking, né? Um ranking da NBA. Saiu hoje, na verdade, ontem, dia 19, o texto o ranking do Juan Grings e também uma cobertura excelentíssima sobre NFL, sobre todos as previews, as lições das rodadas agora dos playoffs. E tudo isso a gente divulga e também posta atualizações instantâneas no Twitter, no Instagram, no @tocoiteco. Você também pode assinar a nossa newsletter semanal e gratuita no tocoiteco.substack.com e você pode ouvir também nossos podcasts no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, onde você quiser. E se você estiver assistindo pelo YouTube ou só ouvindo mesmo no YouTube, certifique-se de dar o like, de se inscrever aí no canal e de ativar as notificações. Aproveitando a deixa, vai lá no nosso Facebook, curte também a nossa página recém-criada do Tocoiteco, facebook.com/tocoiteco. Você nos encontra lá. Curte para ficar por dentro de todas as nossos conteúdos autorais, né? Tudo aquilo que a gente produz de texto e vídeo, enfim. E podcast também, né? Óbvio. Dito isso, disse tudo? Disse tudo, né? Acho que eu disse tudo. A gente passa agora para o nosso segundo bloco aqui de NFL, as previews. As previews das finais de conferência, né, senhoras e senhores? A primeira que a gente vai ter é entre Packers e Bucks. Realmente a primeira, agora me fugiu, é o primeiro jogo do... Sim. Então tá. Entre Packers e Bucks, que momento, né? O Aaron Rodgers nunca enfrentou o Tom Brady em playoff, né? Isso até é um pouquinho óbvio, a vida inteira o Tom Brady jogando na outra conferência, né, na AFC, mas agora eles se encontram e nada como talvez o maior de todos os tempos, enfrentando aquele que no início poderia ser um dos maiores de todos os tempos também, né? Era aquele que era um dos hypes, e nessa temporada
faz uma temporada digna de MVP. O que esperar dessa partida em que o Bucks continua com a sua defesa bem sólida contra o jogo corrido, com o Tom Brady mortal se protegido, enquanto o Packers é tiro para tudo quanto é lado, literalmente. Quem sabe até parafraseando a poeta, tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado do campo, né? O que esperar? Depois dessa, mas falando então do Aaron Rodgers, que é um baita jogador, olha só, acho que a gente está sendo abençoado, porque no divisional a gente teve Brady versus Brees, e agora a gente tem Brady e Rodgers. Quem imaginaria um playoffs desses, né? Então, tipo, a dimensão que a gente tem talvez o maior de todos os tempos, talvez, contra o maior da atualidade, pelo menos o que tem uma carreira mais prolífica e ainda está em alto nível, porque o Brady deu uma decaída, ainda joga bem, mas já não é mais o mesmo, né? Já o Rodgers talvez ainda esteja no seu auge, tem tudo para ser um MVP dessa temporada, se nada acontecer, nada de surpreendente acontecer. E dois ataques muito explosivos, muito versáteis, o dos Bucks até com mais opções, porque realmente o que tem de recebedores de time dos Bucks, nossa, é recebedor para poxa. Tem o Evans, tem o Godwin, além deles, tem ainda o Antonio Brown, que não ia nem citar, mas eu citei. Tem o Scott Miller, que é um cara ok. Tem o calor, o Tyler Johnson, se não me engano, que também tem sua qualidade, ou seja, todos eles têm qualidade, claro que alguns acabam se sobressaindo. Os Tyrannies tem o Gronk, tem o Cameron Braid, então tem muita opção, além dos running backs que também recebem passes. Agora, quanto aos Packers, que é um pouco mais reduzido, é mais o Devante Adams e os outros caras lá, recebendo a bola, né? O Lazar e o Valdez Scantling, mas mesmo assim é um bom ataque também, que funciona muito bem, e talvez o que possa decidir essa partida seja a defesa, por conta de termos dois ataques muito explosivos, muito realmente dinâmicos. A defesa pode ser diferencial, a defesa de Tampa talvez seja a melhor dos 4 times que restaram, a mais completa, mas a defesa dos Packers também deu amostras de que pode jogar bem e quem sabe não se pressionar realmente, se conseguir pressionar o Tom Brady, eu acho que os Packers são sim grandes favoritos, até porque tem o fator mando de campo que eu sempre coloco, jogar em Green Bay, lá no Lambeau Field, contra o Aaron Rodgers em janeiro, no frio, se nevar então, cara, é mais do que meio caminho andado para os Packers vencerem. Não é uma tarefa fácil para ninguém, nem mesmo para o Brady, que é o monstro, o bicho-papão dos playoffs. É realmente impressionante como esse cara consegue ganhar em pós-temporada, mas o Aaron Rodgers está aí. Mais uma chance agora. Inclusive, é interessante que depois de muito tempo os Packers voltam a ter uma final de conferência em casa, porque nos últimos anos o Rodgers chegou a 3, o Rodgers e os Packers chegaram a 3 finais de conferência, só que todas elas fora de casa. Inclusive perderam todas elas, né? Perderam para Seahawks, perderam para Seahawks, perderam para Falcons e para Niners nessa sequência na última década, e agora então tem um jogo de conferência em casa contra o bom time dos Bucks. Realmente tem muita coisa que a gente pode falar nessa partida, mas eu deixo para vocês também comentarem o que vocês acham mais interessante. Acho que a última vez foi em 2008, né, que chegou o Green Bay como mando de campo. Não, foi antes, porque eles perderam para o Giants, acho que foi 2006, 2007. 2007, quando perderam para os Giants foram campeões. Inclusive, Green Bay foi campeão em 2010 como o Seed 6. Então, teve que jogar todos os jogos fora de casa quando foi campeão. E agora, então, tem chance de chegar ao Super Bowl jogando só em casa, vencendo. E aí, obviamente, o Super Bowl vai fora de casa. Mas diga aí, então, Juan. Não, são ataques muito bons. E é interessante falar que essa temporada especial, os times com bons ataques estão sobressaindo, né? A gente vai falar depois da AFC, mas são dois ataques bons com defesas razoáveis, que fazem boas partidas, às vezes nem tanto, e o mesmo pode se dizer da NFC. Eu até acho, em geral, as defesas, né, de Packers e Bucks melhor que as de Bills e Chiefs, mas ainda assim são ataques que se sobressaem, né? Se for parar para pensar. Você estava destacando a explosão dos ataques, né? Os dois são top 3 em pontos por jogo, os Bucks e os Packers em primeiro e os Bucks em segundo, em terceiro. Então, não dá para dizer que dá para esperar muitos pontos. Acho que não é o caso, porque playoffs sempre não há tantos pontos assim, os jogos são mais
moderados, digamos assim. Os times não jogam tão à louca assim como se fosse numa partida de temporada regular, por exemplo. Mas eu ainda vejo os Packers favoritos, por ter justamente o Aaron Rodgers no auge, o provável MVP. Ele tem opções, principalmente ali no Davante Adams, mas, como eu falei, é um time que não depende exclusivamente do jogo aéreo. Ele consegue correr muito bem com a bola também, não só com o Aaron Jones, mas com o Jamal Williams também. E o A.J. Dillon também, que eu acho que AJ saiu meio Dillon. lesionado. Isso, exato. São jogadores que conseguem correr bem com a bola. Então, tem recurso. É um ataque que tem muito recurso. E os Bucks, o jogo corrido não funciona tão bem assim como o de Green Bay, mas em compensação tem um corpo de recebedores melhor, é mais profundo. O Tom Brady consegue achar mais opções. Claro que vai ser um jogaço, mas eu consigo imaginar os Packers um pouco favoritos. Mas é muito mais de feeling do que uma justificativa concreta, enfim. Só um complemento à fala do Juan, que quando ele trouxe isso, eu lembrei de uma coisa bem interessante, que essa temporada é um pouco diferente, não só em relação às defesas, mas também aos ataques, na parte de que dos 4 times, nenhum deles tem o jogo corrido, né, o jogo terrestre como a principal arma, o que a gente viu muito nas últimas temporadas. Por exemplo, o Niners ano passado, que chegou ao Super Bowl, era basicamente só o ataque corrido e um QB limitado, e agora a gente tem, todos os ataques são mais voltados ao jogo aéreo, e tem ótimos QBs. Todos eles eu diria que são confiáveis. O Josh Allen teve uma grande temporada, mas é só isso por enquanto. Vamos tomar um pouco de cuidado para colocar ele nessa prateleira, mas eu acho que é um dos futuros nomes da liga. O Mahomes é um cara jovem, mas já não preciso nem falar do Mahomes, já MVP, campeão, tem um baita currículo. Do outro lado, então, o Rodgers e Brady nem se fala, todos eles têm muita qualidade, então uma temporada diferente na NFL, com QBs de qualidade e ataques aéreos e defesas não tão boas assim, chegando então nas finais, uma mudança em relação aos últimos anos na liga. A última vez que Tampa enfrentou o Green Bay, eles ganharam de 38-10, né? Foi lá em outubro de 2020. Lembrando que Green Bay começou com 10-0 e depois tomou os sonoros 38, né? Foi depois um monólogo Sem resposta. foi um monólogo de Tampa no final. Principalmente porque a defesa funcionou muito bem e porque não tinha ninguém pressionando o Tom Brady, né? Então, se a fórmula se repetir, bye bye. Não, e agora o veneno de Tampa Bay vai ao contrário, né? Eles vão ter que provar do próprio veneno, porque eles entraram com sangue no olho porque perderam os 2 jogos pro Saints. E agora é o contrário, porque os Packers perderam, sim, vexatoriamente para os Bucks na temporada regular. Então eu imagino que Green Bay vai entrar como para esse jogo? Vai entrar no pique, veremos essa partida, guarda muita surpresa, pelo menos eu imagino isso, vai ser bem interessante, imperdível realmente. E agora o nosso último jogo, né? Que tristeza agora pelo lado da AFC. Chiefs e Bills. Tristeza porque é o último jogo, né? O último jogo da AFC, por assim dizer. Mas alegria porque são 2 timaços que fizeram por merecer. Todos vocês disseram e eu reitero que ninguém chegou aqui, nenhum desses times é azarão. O maior azarão talvez era o Tampa Bay, mas é que assim, o Tom Brady nunca vai ser um azarão. Então foi provado mais uma vez e por isso ele é histórico. Mas voltando então para esses jogos. Nenhum deles estavam por acaso, todos diziam que o Bills era o time a bater os Chiefs, e a gente vai ter a prova real agora, né? A gente vai ter realmente a prova real e vai ser assim, poupando adjetivos, esperamos que o Mahomes volte, né? Provavelmente vai voltar, tem bastante tempo ainda, entre aspas, aí para recuperação, o protocolo é extenso, mas creio que a partir de quarta-feira, né, provavelmente hoje, quando a gente está gravando, ele já volte a ter treinos leves para essa partida. Enquanto isso, o ataque do Bills, eu reforço mais uma vez, tá? Eu coloquei isso no meu texto, já falo isso há algum tempo. O jogo corrido não entra, o jogo corrido não existe no Bills. O Jonathan falou que esses times têm como prioridade o ataque aéreo, mas no Bills é um pouco esdrúxulo, porque realmente não usam do jogo corrido com o Singletary e até com o Moss. Acho que o Moss agora está passando O com os Moss está processos. lesionado, ele não Agora vai está passando jogar. com os processos, né? De recuperação, mas a máxima é essa, com o lado dos Chiefs, que tem opção para tudo quanto é lado, né?
se não for Mahomes, vai ser o Rene, e ele vai ter o Hiller para passar, vai ter todos os seus milhões de recebedores. Então, assim, os Chiefs, por experiência, ainda é mais perigoso, ao meu ver. Resta saber se a defesa dos Bills vão ter a capacidade ou vão continuar fazendo a atuação em bom nível que fizeram contra a equipe dos Ravens. Se fizer, aí tem grandes chances, sim, de dar campo para o Josh Allen e ele aproveitar da oportunidade para colocar pontos no placar em cima dessa equipe dos Chiefs, que ainda sofre mais uma vez para fechar com tranquilidade suas partidas. Você falou do Hiller, né, Jonas? Ele é questionável, mas possivelmente ele deve estrear agora nos playoffs. Lembrando que ele está fora desde a metade de dezembro, não jogou os últimos dois, quer dizer, o último jogo, né? Porque os Chiefs só tiveram um jogo de playoffs, mas deve estrear agora, deve estar à disposição no domingo. Esse duelo é bem interessante e já digo logo, os Bills podem vencer esse jogo e vencer sem o jogo corrido. Mas vamos com calma. Primeiro, para mim, os pontos chaves. A secundária dos Bills vai ter que funcionar. Porque a gente sabe que o ataque dos Chiefs é muito explosivo e qualquer coisa deu bobeira, sai um big play de 50 jardas para o Rio, o jogador de velocidade, e aí você acaba tomando um touchdown. Então, realmente, a secundária dos Bills, que é boa, e de fato, você tem o Tre'Davious White, você tem o Taron Johnson, que marcou a pick six, né, contra os Ravens, aí você tem o Micah Hyde, o Jordan Poyer, que são os safeties dos Bills. Então, de fato, uma das melhores, foi a melhor secundária para mim na temporada passada, melhor até do que dos Patriots. Esse ano não foi tão bem assim, primeiro nas estatísticas, não teve um desempenho tão glorioso, mas mesmo assim uma baita de uma secundária, e agora vai ter o senhor matchup contra o Tyreek Hill, contra o Kelce, contra o Hardman e outros recebedores dos Chiefs, e se conseguir diminuir um pouco esse volume de produção dos Chiefs, os Bills têm chance. Como comentei, talvez nem precise usar o jogo terrestre, mas a OL precisa segurar a pressão que vai vir dos bons pass rushers dos Chiefs, do Chris Jones e companhia, porque ok, talvez não precise de jogo corrido, mas precisa de tempo para lançar. O Josh Allen precisa de algum tempo para encontrar seus recebedores, se bem que ele é um dos melhores passadores fora do pocket, e essas estatísticas mostram isso, não tenho os números aqui agora, mas ele passa muito bem fora do pocket. A questão é essa, a OL vai ter que segurar bastante pressão da defesa dos Chiefs e a secundária dos Bills vai ter que diminuir, não digo parar, mas diminuir um pouco o volume de produção do ataque dos Chiefs, porque aí sim os Bills têm chance. Quanto do lado dos Chiefs, são os favoritos se o Mahomes jogar se não jogar já é mais equilibrado, mas se ele jogar, e é o que deve acontecer, são os favoritos porque vão jogar em Kansas City, vão jogar com o apoio da sua torcida, do seu estádio, e é um time mais completo, um time que já foi campeão, já sabe os traquejos, né, já sabe o trajeto das pedras até o Super Bowl, enquanto que os Bills voltam então à final de conferência depois de 27 anos. São dois times que estatisticamente são bem parecidos, assim. Que ocupam mais ou menos a mesma posição em diversos rankings, tanto de jogo aéreo, jogo corrido, defesa aérea, defesa de jogo corrido. Então são times que se assemelham pelo menos nesses aspectos. O diferencial aqui é que a gente sempre tem a sensação de que os Chiefs meio que amanhã a gente resolve, deixa pro próximo jogo, a gente é bom, não precisa dar todo o gás na temporada regular. Sempre tem essa sensação, porque todo mundo sabe que os Chiefs vão passar a temporada regular, vão provavelmente ser melhor campanha, enfim, todo mundo sabe disso. E o que interessa é os playoffs. Então, tem esse ponto aí que a gente não pode perder de vista sempre, né? Não perder de vista esse aspecto que eu acho que é muito importante. Mas, de fato, eu tenho receio, porque eu lembro do ano passado a gente falando que o jogo corrido é uma das chaves para vencer o Mahomes, porque tira tempo dele. Se o Mahomes tiver mais tempo que o adversário para jogar, acabou, não tem discussão. Então, os Bills precisam achar uma maneira de diminuir a posse do Mahomes. Se vai se garantir na defesa, eu acho um pouco arriscado, mas é uma possibilidade. Mas o ideal mesmo seria conseguir correr um pouco, conseguir manter a bola ou ser extremamente efetivo. Também é uma possibilidade, pontuar muito, mas assim, muito, e levar o jogo lá para
para uma casa absurda, que era o que eu esperava, inclusive, de ver os Browns. Conseguir ser muito efetivo no ataque para ter alguma chance. Pode ser uma possibilidade também, ou ser muito efetivo, ou conseguir controlar o relógio. O mais fácil é controlar o relógio, só que para isso precisa que o jogo corrido ande. Não é o que está acontecendo, então, sei lá, Josh Allen, que lute, vamos ver até onde consegue chegar. Acho que vai ser um jogo bem parelho. Se o Mahomes jogar os Chiefs favoritos, se não jogar, eu apostaria nos Bills, hein? Esse é o jogo da vida dele, né? Do Allen. Quer dizer, não é o fim. Se ele perder também não é o fim. Ele já fez muito nessa temporada, mas se vencer, aí sim eu acho que muda o status dele para uma realidade já na NFL, assim como foi com o Mahomes quando ele acabou sendo campeão. E até antes disso talvez já fosse, mas se o Allen chega no Super Bowl, batendo os Chiefs em Kansas City, jogando bem, aí sim. Ele chega em outro patamar, né? Acho que realidade ele até já é. Eu pego o exemplo do Mayfield. O que ele fez nesse final de temporada, acho que já conquistou o respeito, já se mostrou que é sólido e que é consistente. Mas, por exemplo, eu não colocaria o Mayfield no nível do Allen. Eu acho que o Allen está acima do Eu Mayfield. também acho que não. Acho que Um não, patamar. acho que não. Exato. Mas eu acho que consolidado. O Josh Allen já se mostrou ser um quarterback de respeito, pelo menos. Pela temporada que ele fez, por concorrer a MVP. Mas, claro, né, bateu o Mahomes, chegar no Super Bowl e, sei lá, vencer o Super Bowl, aí é um outro patamar real mesmo. Não, aí a torcida dos Bills vai à loucura, porque se assim já estão jogando pessoas em fogueira, imagina só se vence o Super Mesa Bowl. incandescente. Não, cara, essa torcida é muito louca, velho. É demais ver a Bills Mafia. E tá, já que você falou isso, né, rapidinho, então eles fizeram uma coisa bem legal, né? Depois da partida contra os Ravens, eles doaram para a fundação do Lamar, né? Uma das fundações que o Lamar apoia. Eles fazem muito isso, né? De doarem para fundações de outros times também, né? É uma torcida que às vezes alguns têm como meio louca, mas assim, é louca de torcida mesmo, que no fundo eles são bem unidos para esse tipo de causa, assim, né? Isso é muito bacana dessa torcida que merece, né? Realmente merece um título de Super Bowl. Agora, meu momento clubista, não estou torcendo para o Bills, mas se ganhasse, valeria a pena, porque foram 4 finais consecutivas e nenhum título. Eu acho que antes de passar para o nosso momento de rapidinhas, vamos de palpite, né? Acho que agora, como são poucos jogos, rapidinho. Para o jogo, então, de Tampa e Green Bay. Arrisca aí um palpite, Jonathan Mumba. Por tudo que eu já falei, vai ser um jogo equilibrado, um jogo difícil. É difícil apostar contra o Brady em playoffs, mas, como eu comentei já várias vezes nesse podcast, para mim o favorito, não só nesse jogo, mas talvez para vencer a NFC e o Super Bowl também, são os Packers, por tudo que o Aaron Rodgers vem fazendo, como esse time vem jogando, então vai dar Packers. A mãe de nada, o Tocuiteco ali, o Juan Grings, que vem acertando tudo, aproveitamento Acertou 100% ali nos bastidores, né? Porque o que vai para as redes sociais é a opinião geral, né? Mas Exato. a opinião pessoal do Juan tem batido 100%. Diz pra gente, então. Inclusive tinha que ter peso 2, na minha opinião. Que já cheguei nesse status aí. Jesus. Mas, enfim, vai passar os Packers. Vai dar Packers, isso aí. Eu vou de Tampa. Pronto. Eu não quero nem saber. Eu vou de Tampa. Pronto. Mas então que fique registrado a opinião do Tocuiteco, a maioria vence, é Green Bay. E lá do lado do Bills, com o asterisco de que Mahomes irá jogar essa partida contra, vai jogar então, assim, supondo que jogue. Para mim, tá? Vou falar aqui então, para mim, a equipe dos Chiefs chega ao Super Bowl. Não com facilidade, tá? Com bastante dificuldade, mas chega. Para você, Juan. Sabe quando tem uma troca na NBA e o time manda uma escolha protegida de loteria, de top 3? Então eu vou mandar uma escolha protegida dos Chiefs, protegida para caso o Mahomes joga, ela automaticamente vira. Não, perdão. Protegida dos Chiefs, e caso o Mahomes não jogue, ela se torna automaticamente uma escolha pelos Bills. Perfeito. Então é isso. Com Mahomes Chiefs, sem Mahomes Bills. Olha só. Eu vou ser um pouco mais ousado. Eu acho que os meus palpites não foram bem, assim, bem na média, bem na casinha.
Mas agora, não é nem tanta ousadia assim, né? Porque todos os times podem vencer, podem ser campeões, mas eu aposto nos Bills. Claro que é difícil, como eu comentei. Estou esperando uma baita atuação do Josh Allen, ele vai precisar fazer isso, e a defesa também vai ter que jogar bem para os Bills vencerem. Sem preferências nenhuma, apesar de fato, como eu já comentei, gosto muito desse time pela torcida, mas eu acho que em campo os Bills podem sim vencer, mesmo que o Mahomes jogue, até porque eu acho que ele não vai estar 100%, né? Então qualquer sec mais pegado, uma chegadinha nele pode acabar mandando ele pro vestiário novamente. Não estou dizendo isso, espero que não aconteça, porque eu quero ver o melhor jogo possível, mas eu acho que os Bills podem vencer sim, e esse é meu palpite. Perfeito. Agora começou a chover forte, que chove forte em São Paulo, interior de São Paulo. Se ficar com barulho, azar. Estamos terminando o Toco e Teco, tá? Agora a gente está indo para nossas rapidinhas da semana, então aguenta aí, senhoras e senhores. É até bom, né? Se quiser dormir enquanto ouve o podcast, já tem essa trilha de fundo. Fechou. Vamos para as nossas rapidinhas da semana. E eu não vou ler tudo, né? Vou deixar para quem for fazer essa primeira rapidinha dos novos treinadores anunciados. Mas é só para ler mesmo, a gente não vai comentar. Não vai comentar nada? Então tá, nas rapidinhas da semana, ao vivão assim Gosto mesmo. como a gente tá preparado, né? Chega... Não, mas eu falei, ó, foi combinado antes do podcast disso, vocês só esqueceram, mas a ideia é só ler e a gente comenta futuramente. Ainda bem que a gente já apresentou o TCC, ainda bem. Rachou o elenco. Rachou o elenco pós-TCC. Novos treinadores anunciados então. Nos Jaguars, o Urban Meyer, né? O Urbano Maia chegou lá então. Energia nova, né? Nos Jaguars. Para os Jets, New York Jets, o Robert Saleh, ele que veio da coordenação defensiva do San Francisco 49ers, e outro coordenador defensivo que agora foi subido ao cargo de técnico principal, Brandon Staley, que foi para o Chargers, literalmente pulou a cerca, né, de Los Angeles Rams para Los Angeles Chargers. E depois o Arthur Smith, assumindo Falcons, também sangue novo nessa equipe que precisa sim, senhor. E ainda em aberto, Eagles, Texans e Lions, que rodaram seus técnicos, mas ainda não anunciou nenhum nome. Outro destaque importantíssimo, Sarah Thomas, a primeira mulher a ser árbitra em um Super Bowl. A NFL anunciou a equipe composta por 8 juízes para o Super Bowl 55 nesta semana, e Sarah Thomas está lá. Todos lembrando, a gente vai falar mais sobre tudo isso no futuro não tão distante, porque a gente já bateu 1 hora de podcast. E relacionado ao Mahomes, o último status dele era que ele tem chances de voltar aos treinamentos nesta quarta-feira, mas ele ainda continua no protocolo de concussão, podendo começar o jogo contra o Bills, mas não é confirmado. Agora, mais uma rapidinha, né, Juan? A respeito do Baltimore Ravens. Quer falar sobre do Baltimore Ravens? O que aconteceu? Então, eles dispensaram o Mark Ingram. Oi? Não, para falar, que o Mark Ingram ficava Big Trust. Eu achei que o meu microfone estava desligado. Não, relaxa. O Mark Ingram, então, ele foi cortado. Uma surpresa para mim, porque eu lembro que na temporada passada ele foi muito bem, foi um dos melhores running backs da liga, e claro, junto com o Lamar Jackson, era quem comandava o jogo corrido dos Ravens. Foi cortado, realmente, ele foi muito pouco utilizado nessa temporada, muito menos que na temporada passada. E nessa temporada é bom lembrar, quem mais atuou ali como corredor foi o J.K. Dobbins e o Gus Edwards, né, rostos novos aí da equipe. A dispensa, então, de acordo com Adam Schefter, da ESPN americana, vai dar um alívio de $5 milhões no salary cap de Baltimore. Essa NFL, meus amigos, é cíclica. Uma temporada você vai super bem, é o principal running back do time, é parça do QB. Na outra você é dispensado porque já não tem mais valor pro time. Doeu. Então, o alemão cuspindo verdades às 2 horas da manhã, né? O horário permite, que coisa maravilhosa. E o Toco e Teco vai ficando por aqui. Depois dessa, fique com essa martelada na sua cabeça, né? Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, @Tocoiteco, e de acompanhar o nosso site medium.com/Tocoiteco e de assinar a nossa newsletter semanal e gratuita tocoiteco.substack.com.
Ouça nosso podcast semanal sobre NBA, muito bacana também, diga-se de passagem. E siga os nossos perfis pessoais, o meu @Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria _ no Twitter. Jonathan Mumba, os teus. @Jonathan Momba. E vem novidade por aí. Se você quiser saber o que é essa novidade, vai lá depois no da NBA, no finalzinho. E... na verdade ele não contou, né? Não, mas é porque tem novidade. É que ele não falou nada, né? Que ele foi mais contido ainda. É hiperlink, cara. Olha só, ele tá fazendo a chamada por outro podcast. Você vai ver todo ele para chegar no final e dizer que é surpresa, que aguarde. Exatamente, tem um código no final do podcast de NBA, né? Tem mais isso ainda, tem um easter egg. Juan Grings, quais são as suas redes sociais? Vocês querem fazer o nosso ouvinte de trouxa. Não queremos nada. Vocês são mau caráter. Mas enfim, o meu arroba é ruagrings, @ruagrings no Twitter e no Instagram. E sempre lembrando o que Ted Mosby defendia, que nada de bom acontece às 2 da manhã. Lembrando que agora... Depois das 2. O que eu falei? Às 2. Depois das 2. Depois das 2. Agora é 2 horas e 1 minuto. Agora 2:01, minhas tartarugas estão tomando chuva, vou ter que ir lá socorrer elas, né? Siga a gente, não siga nada, não. A gente volta na próxima semana, eu aviso se minhas tartarugas estão vivas, com mais um episódio de Toco e Teco NFL. Não, NBA. NFL. Tchau, tchau. Beijo.